Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Então, enquanto não for localizada uma pessoa ou um casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público, tá? Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente. Então, calma. Quando que vai ser permitida a adoção em favor de alguém que mora aqui no Brasil que não tinha cadastro? Como é que eu vou permitir um negócio desse? Nem cadastro você tinha, cara. Você não tem nem cadastro, cara. Como é que você quer adotar uma criança aqui, bicho? Ah, o ECA tem 3 exceções. Quais são? Quando for um pedido de adoção unilateral. Não sei o que faz muito sentido, mas se for um pedido de adoção unilateral, só a mãe ou só o pai, um lado só, então não precisa estar cadastrado. Ou quando for formulada por parente com qual a criança ou adolescente mantém vínculo de afinidade e afetividade. O que seria um parente que pode adotar? Irmão não pode, ascendente não. Sei lá, um primo, um tio, né? Então, oriundo do pedido de quem detém tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações do 237 e 238. Então, não precisa estar cadastrado para adotar, se for pedido de adoção unilateral. Se for uma pessoa, um parente, não é qualquer pessoa não, tem que ser parente, com que a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Ou alguém que não seja parente tenha guarda ou tutela legal da criança maior de 3 anos de idade, ou adolescente, né? Que comprove, né, que desde que o tempo de convivência, o lapso de tempo de convivência, comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade. E não haja má fé. Lógico, né? Nas situações previstas 237 e 238. Na hipótese desse parágrafo 13, que não precisa estar cadastrado, esse candidato deve comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção. Ele deve comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção. Na hipótese do parágrafo 3º e 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção conforme previsto nesta lei. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 93, relativa à proteção da criança e à cooperação em matéria de adoção internacional e promulgada pelo Decreto 3087 de 99 e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Qual que é o conceito de adoção internacional pelo Estatuto da Criança e Adolescente? Considera-se adoção internacional, conforme o ECA, é aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3087 de 99 e deseja
adotar criança em outro país, parte da Convenção de Haia. Então, só existe adoção internacional se for de um país parte da Convenção de Haia, que quer adotar uma criança que está num país que também faz parte da Convenção de Haia, que ratificou a Convenção de Haia. A adoção internacional para o ECA é isso, a adoção entre dois países em que ambos sejam países parte da Convenção de Haia. O que é adoção internacional, candidataria segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente? Considera essa adoção internacional, excelência, a adoção em cujo adotante e a criança ambos residem em países partes da Convenção de Haia, em países que tenham ratificado a Convenção de Haia. Tanto a criança quanto que vai ser adotada, quanto a pessoa que vai adotar, o adotante, estão em um país que tenha ratificado a Convenção de Haia. Trata-se de uma adoção internacional, tá? A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Então, a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado aqui no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes aqui no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta ao cadastro mencionado nesta lei, e também que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado. Em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional. Então, que em se tratando de adoção de adolescente, ele foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que ele se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional. O brasileiro adolescente ele tem que ser consultado e ele tem que concordar, lembra? Ele está preparado para isso. Vamos lá. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, no caso de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Relembrando, a adoção internacional é aquela em que o adotante e o adotado ambos residem em um país que seja parte da Convenção de Haia, ratificantes da Convenção de Haia. Os brasileiros que residem lá no exterior têm preferência para adotar do que os estrangeiros que lá residem, né? No caso de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais e estaduais. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Então, a adoção internacional pressupõe que ocorreu a intervenção da autoridade central estadual e central estadual federal. Central estadual e central federal em matéria de adoção internacional. Essas autoridades têm que ter intervido. 52. A adoção internacional observará o disposto no 65 e 67, com as seguintes adaptações. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar a criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido, aquele onde está situada a sua residência habitual. Então, a pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deve formular o pedido para quem? Perante a autoridade central
em matéria de adoção internacional lá onde ele mesmo mora. Assim entendido, no país de acolhida, aquele onde está situada sua residência habitual. Imagina o Greg e a Nani. O Greg quer adotar uma criança aqui no Brasil, ele tem que fazer um pedido para a autoridade central lá do país dele, que vai acolher a criança. Lá nos Estados Unidos ele pede. Se a autoridade central do país de acolhida, ou seja, lá nos Estados Unidos, considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. A autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual. Então, a autoridade central lá do país dos Estados Unidos de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual, primeiro aqui do estado, com cópia para a autoridade central federal. Então, a própria autoridade central lá daquele país manda uma cópia para a autoridade central estadual e uma cópia, ela envia o relatório, né? Enviará o relatório à autoridade central estadual do Brasil e uma cópia para a autoridade central federal brasileira. Quem faz isso é a própria autoridade central do país de acolhida, manda um relatório para cá, para a autoridade central estadual daqui, e uma cópia para a autoridade central federal brasileira. Tá? O relatório será instruído com toda documentação necessária, incluindo estudo psicossocial, elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida dos Estados Unidos, será expedido um laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por no máximo 1 ano. Esse laudo tem a validade por 1 ano. De posse desse laudo de habilitação, que vale 1 ano, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme a indicação efetuada pela autoridade central estadual. Quem indicou a criança foi a autoridade central estadual. Então, de posse desse laudo de habilitação, esse interessado ele vai ser autorizado a formalizar o pedido de adoção perante o juízo da infância e juventude do local onde se encontra a criança ou adolescente, conforme a indicação efetuada pela autoridade central estadual. Se a legislação do país lá dos Estados Unidos de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados, o que para nós pode facilitar, né? Mas pode ser mais complicado, porque mais gente para participar disso, né? Mais burocracia, enfim. Se a legislação lá dos Estados Unidos permitir, não é a nossa. Não é a nossa legislação, a legislação lá do país de acolhida. Se a lei dos Estados Unidos, do país de acolhida, assim autorizar, aí admite pedido de habilitação internacional que sejam intermediados por organismos credenciados. Não é a nossa lei que vai definir isso. É a lei do país de acolhida que vai admitir que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento de organismos, desses organismos. Quem que vai credenciar?
Ah, você já estava com medo, achando que ia ser Mogambi? Não precisa, porque a autoridade federal, aqui a Polícia Federal é de confiança. As pessoas estão expandindo a consciência, então a Autoridade Central Federal Brasileira que vai fazer o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção, pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais e estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa em sítio próprio da internet. Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira, então é federal o negócio, que vai credenciar os organismos nacionais e estrangeiros que vão ser encarregados de intermediar os pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais e estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa em sítio próprio da internet. Perfeito, perfeito.